Boa tarde a todos. Estamos aqui na live da Balsini para conversarmos hoje uma grande mudança no nosso sistema jurídico, a medida provisória 936. A ideia aqui é nós respondermos as perguntas dos participantes e podermos estar discutindo com vocês as dúvidas de vocês e as nossas dúvidas também. Nós também temos várias dúvidas. Acho que o governo também tem várias dúvidas, porque a medida provisória ela precisa ser regulamentada ainda, esse decreto regulamentar ainda não foi expedido. Mas vamos conversar sobre vários tópicos. Só para nos situarmos, nós tivemos no dia 22 a medida provisória 927, né, doutora Sandra? Isso. Essa medida provisória, ela trouxe lá no seu artigo 18, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Exatamente. Só que a forma como foi colocada na medida provisória 927 foi tão criticada no mundo jurídico, assim como também no mundo político, que o presidente no mesmo dia voltou atrás com relação à suspensão dos contratos, e ele emitiu no dia seguinte uma nova medida provisória revogando o artigo 18. Então, ficou a medida provisória 927 sem a suspensão dos contratos. Agora, nós temos a medida 936, que trouxe novamente a suspensão dos contratos. Então, essa medida, ela atua basicamente em 3 frontes. O primeiro fronte, ela cria um benefício de auxílio às pessoas, para ser utilizado quando? Para ser utilizado quando houver a suspensão do contrato de trabalho, e quando a gente fala aqui em suspensão do contrato de trabalho, nós estamos falando em a empresa, o funcionário se afastar e a empresa parar de efetuar o pagamento, e ela cria também a possibilidade de redução da jornada e do salário. Bem, doutora Sandra, essa é a nossa introdução. Passo a bola para a doutora, para se apresentar e conversar com os nossos participantes. Sim, quero primeiro desejar boa noite para todos. Obrigado pela credibilidade aí de estar junto conosco nesse bate-papo tão importante e nesse momento ímpar que estamos vivenciando, né, uma fase completamente de exceção, em que várias medidas estão sendo tomadas para tentar amenizar toda essa situação, mas estamos todos na mesma situação, no mesmo barco, e o nosso intuito aqui é esclarecer, trazer um pouco do que a gente estudou, né? Esclarecer alguns pontos, ajudar a todos que estão aqui com a gente a entender cada parte, cada medida, e ainda esclarecer algumas dúvidas, responder se a gente conseguir aí dentro do nosso tempo, a gente pretende esgotar isso. Sou advogada da Balsini Correia, especialista em Direito e Processo do Trabalho, e juntos hoje temos um desafio que é esmiuçar essa medida provisória, que foi publicada em dia 1º de abril. E não é uma mentira. E não é uma mentira. Ai, antes fosse, né? Antes fosse uma mentira tudo isso, antes fosse uma brincadeira. Vamos começar, então, dentro dessa introdução que o doutor já fez, falar um pouco do benefício. O benefício que a gente chama de BPER, né? Não só eu, mas algumas pessoas estão apelidando de BPER, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. A finalidade de tudo isso é manter, né, o emprego, manter a atividade da empresa e a gente conseguir superar essa fase crítica de crise que nós estamos só no começo. O doutor quer falar sobre o benefício? Não, doutora, pode falar, por favor. Fique à vontade. Então, vamos seguir. O benefício, ele vai ser pago enquanto durar a
redução ou a suspensão do contrato, que são essas duas possibilidades. Nós temos, na verdade, duas a ideia simples é a seguinte, a grosso modo. De um lado, o empregado e o empregador negociam ou a redução do salário, através da redução da jornada, né? Tem que ser algo escalonado, não pode simplesmente reduzir o salário. Reduz a jornada, automaticamente reduz o salário. E em contrapartida, o governo vem trazendo aí esse aporte financeiro que essa medida provisória veio aí instituir. Nesse benefício, ele vai usar como base o valor de cálculo, o valor mensal do seguro-desemprego. Para redução, o valor dessa redução da jornada e, consequentemente, do salário, o percentual é equivalente. Então, se você reduz 25% da jornada, a redução 25% do salário, e aí o governo vem em contrapartida com 25% do seguro-desemprego, do valor que o empregado teria direito no seguro-desemprego. E nos possibilita a suspensão temporária do contrato também, que é a suspensão em 100% do seguro-desemprego que ele teria direito se o faturamento da empresa for abaixo de 4.800.000 e se for acima, a gente tem aquela possibilidade de 70% pelo seguro-desemprego e 30% pelo empregador, mas isso a gente vai aí esmiuçando conforme a nossa conversa. Pode falar, doutor. Só para a gente voltar na questão do seguro-desemprego, só para as pessoas entenderem, e eu percebi na internet que algumas pessoas estão entendendo um pouco equivocado esse benefício. Então vamos imaginar um sujeito, um trabalhador que receba R$5.000 por mês, ok? Ele automaticamente se enquadra na possibilidade de benefício. E a empresa resolva, através de um acordo, e daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão do acordo, a fazer uma redução da jornada de trabalho e, consequentemente, uma redução do provento dele, do salário. Reduz jornada e salário em 50%. Então, nesse caso, nesse exemplo, ele ganha 5.000, com a redução de 50%, ele vai para R$2.500. Isso, a empresa vai pagar R$2.500. E aí a empresa, com base numa série de requisitos que a gente já vai comentar, ela vai fazer um acordo e ele vai gozar do benefício. Esse benefício é proporcional à redução. Então, se a redução for de 50%, o benefício que ele vai ter direito também é de 50%. Mas aqui é que está a questão, que as pessoas estão se equivocando. O 50% não é em relação ao salário dele. O 50% que ele tem direito é em relação ao valor que ele teria direito se tivesse no seguro-desemprego, no auxílio-desemprego. Então, só para a gente ter uma noção, aqui no Brasil, nós trabalhamos com um valor máximo de seguro-desemprego, que hoje está em R$1.813. Nesse nosso exemplo, ele vai receber 50% do R$1.813. Então, o que vai acontecer? Ele vai ganhar 2.500, que foi a redução de 50%, mais o 50% do R$1.813. E a empresa deixa de pagar, nesse caso, R$2.500. O que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui, né, doutora Sandra, é que nós não estamos falando em complemento salarial. O benefício, ele se pauta pelo seguro-desemprego. Exatamente. Exatamente. A gente tem as faixas do salário médio e funciona assim. Quem recebe até R$ 1.599,61, na hora de fazer o cálculo do salário da parcela, do valor da parcela que ele vai receber de seguro-desemprego, vai ser 80% do que ele receber, do salário dele. 80% de R$ 1.599,61 até. Mas se ele recebe 1.200, 1.500, vai ser 80% desse valor. Aí vai trabalhar com a faixa da lei do seguro-desemprego e estabelecendo o teto
que é 1.813,03. A gente vai trabalhar com esse teto nas alíquotas permitidas pela medida provisória. Perfeito. Acho que podemos falar um pouquinho sobre o acordo individual de trabalho agora. Sim, o benefício, lembrando, o benefício ele vai estar previsto para período máximo, o prazo máximo dele é de 90 dias. Tá? Então, inicialmente, a gente tem aí um prazo para trabalhar, para a empresa suspirar com esse aporte financeiro e o empregado também ter aí então eu vou aproveitar esse gancho da Sandra e já que ela falou, nós temos que fazer aqui uma divisão entre a suspensão do contrato de trabalho e a redução. Porque a medida provisória, quando estabeleceu isso, ela estabeleceu prazos máximos para as duas coisas e não é o mesmo prazo. Então, no caso de suspensão do contrato, o prazo máximo será de 60 dias. Então, a empresa ela pode suspender o contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias. Esses 60 dias é o que vai durar o benefício, nesse caso de suspensão. Vai durar 60 dias. Que é o período exatamente da suspensão. E para o caso de redução do salário e da jornada, a medida provisória trabalhou com um prazo de 90 dias. Então, o prazo será de 90 dias. Doutora Sandra, aí eu tenho uma pergunta. Eu posso estipular prazos diferentes desde que eu não ultrapasse esses prazos? Claro. A medida provisória estabelece como benefício os 90 dias. A gente tem aqui que, para suspender o contrato de trabalho, nós temos 60 dias. E para redução, 90 dias, isso é o máximo. Eu posso, sucessivamente, suspendo por um período menor, não, esse é o prazo máximo, 60 dias, mas eu posso suspender por 30. E depois reduzir a jornada dele e automaticamente o salário vai ficar em consonância com o salário, a jornada. Então, eu posso ter o trato sucessivo dessas duas modalidades. Né? Perfeito. Então, 90 dias, o benefício, por hora, a gente tem aí esse prazo inicial. Agora, a suspensão, respeitado 90, o máximo que eu consigo. Depois eu vou ter que saber o que fazer com o empregado. Ou eu vou demitir ele, ou eu vou fazer a redução, ou se eu adotei a redução primeiro, aí depois do prazo que eu estipulei para a redução, aí eu posso fazer a suspensão, posso fazer isso. Então, só para entender, eu posso iniciar, por exemplo, com a redução de 50% por 30 dias, e se eu quiser depois mudar de redução para suspensão, é possível? É possível. É possível. A intenção mesmo é manter a empresa na atividade. A empresa vai saber o momento que ela vai ter o suspiro de tirar a pessoa que está trabalhando só um período, né? Reduziu a jornada, mas ainda está complicado para a empresa, eu não consigo mais ter o suspiro, aí eu suspendo o contrato. Foi para isso que a medida provisória trouxe essas modalidades e elas são flexíveis, a gente consegue trabalhar com isso. Então vamos falar um pouquinho sobre o acordo, né? Porque tudo que for feito dentro da medida provisória, tudo precisa de acordo. E eu quero lembrar que acordo é um ato bilateral, ele precisa ser negociado. Então quando a gente fala em acordo individual de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, ambos precisam ser negociados. Então para mim fazer a suspensão ou a redução, eu preciso estabelecer com o empregado e empregador, um acordo individual de trabalho. Esse acordo precisa ser aceito pelo empregado e ele precisa ser encaminhado ao empregado com 48 horas de antecedência para que nesse prazo ele analise este contrato e decida se vai aderir a ele ou não. E aí, doutora Sandra, eu pergunto à doutora, vamos imaginar essa hipótese. Eu sou o empregador, eu fiz o contrato, eu redigi as cláusulas, eu encaminhei com 48 horas de antecedência esse contrato para o empregado analisar, determinando a suspensão ou a redução da jornada com o salário. E se ele resolver não assinar esse acordo, como é que nós podemos resolver isso?
É. Esse, como eu disse desde o início do nosso bate-papo, é um momento de exceção. É uma fase em que um abre mão para o outro, um abre mão, o outro também, e aí a gente tenta superar. A ideia agora é sobreviver à crise, né? Se o empregado não tem interesse em fazer essa concessão, na verdade, há a possibilidade da demissão. E aí o empregador tem que fazer a demissão, porque o contrato de trabalho é um trato que as duas partes elas precisam estar de acordo. A partir do momento que eu, como empregadora, eu digo que eu não tenho condições de manter o contrato de trabalho nas condições iniciais, originárias, e é evidente por conta de toda essa crise que a gente está vivenciando, a calamidade pública e aí essa fase de exceção, se o empregado não tem interesse em manter e aí fazer essa concessão, o fim do contrato, a rescisão do contrato de trabalho é inevitável. Não há óbice, a medida provisória não traz nenhum impedimento do cumprimento. Perfeito. E esse contrato individual de trabalho? Eu preciso, depois de que o funcionário assine esse contrato, o funcionário assinou o contrato, estou de acordo com as cláusulas, foi encaminhado com 48 horas de antecedência, cumpriu o requisito. Aí, o que a empresa faz agora? Aí ela faz a comunicação no prazo de 10 dias ao Ministério da Economia, que hoje a gente não tem mais o Ministério do Trabalho, né? Hoje é uma secretaria e agora o Ministério da Economia, essa nova nomenclatura aí, encaminha esse contrato ao Ministério da Economia para que eles façam a inclusão desse trabalhador no programa, né? Como você disse, é um acordo e é bilateral, então as partes têm que estar tem que estar aceitando todas as cláusulas, ter aceitado. A gente está num momento que a gente está evitando o contato, né? Muitas vezes não tem como ele assinar esse documento. Então, a medida provisória também tratou do meio eletrônico. Essa assinatura é dispensada, mas manda pelo WhatsApp, por exemplo, o contrato, o empregado revisa e faz ali as suas ponderações, estando tudo de acordo, ele manda uma mensagem e fala, estou de acordo, assinado, firmado. E aí o empregador bate o print daquela imagem, né, que aquilo ali é a assinatura do empregado. É a confirmação de que ele está de acordo com esse novo termo. E aí, a prova formal do aceite. É a prova formal, exatamente. E é muito importante o prazo de 10 dias para o Ministério da Economia, porque se a empresa não faz essa comunicação, ela assume para si a responsabilidade desses pagamentos. Exatamente. Depois do cadastro no Ministério da Economia, leva ainda 30 dias a contar da assinatura do contrato, do acordo, para iniciar o pagamento das parcelas, do aporte financeiro do governo. Então, quanto antes, melhor, porque a gente tem que atingir a finalidade dessa medida provisória, que é levar o sustento para aquele trabalhador que está impedido de trabalhar. Perfeito. Então, se o empregador não encaminhar o documento no prazo de 10 dias ao Ministério da Economia, ele automaticamente assume toda a responsabilidade do contrato. Se ele suspendeu, ele vai ter que pagar 100% integralmente, ou se ele reduziu, ele também tem que pagar. Exatamente. E aqui eu acho que talvez seja o caso de a gente começar a discutir a questão de quem se enquadra e quem não se enquadra em alguns requisitos da medida provisória. Eu acho que inicialmente a gente precisa dizer que funcionário público não se enquadra. Ela foi expressa em afastar o funcionalismo público com relação ao seu alcance, ou seja, a medida provisória não consegue alcançar o funcionário público por expressa determinação legal. Isso. Outro ponto é com relação a alguém que está recebendo benefício previdenciário. E aqui, doutora Sandra, já tem uma pergunta de algumas pessoas no sentido de, se eu estiver gozando
Eu não. Se uma mulher estiver gozando o auxílio maternidade, ela tem direito a esse benefício? Olha só, a licença maternidade é um benefício previdenciário, né? Então, o artigo 6º, no parágrafo 2º da medida provisória, ali na linha A do inciso 2, veda. É um dos itens que diz que, em gozo de benefício de prestação continuada, que é o caso da licença maternidade, não terá, não será devido ao empregado o benefício, o BPE. Então, licença maternidade, ela não vai conseguir acumular com o benefício da medida provisória. Então, nós temos duas situações. A primeira situação é a questão de funcionário público, a segunda situação é a questão de alguém que está gozando algum benefício previdenciário, e também temos a questão de quem está gozando o auxílio-desemprego. Quem estiver nesse momento em auxílio-desemprego, ele não pode gozar do benefício trazido pela medida provisória. Exatamente. Ok? Mas aí, doutora, e vamos imaginar que ele recebeu a suspensão do contrato, ele ficou com o contrato suspenso por 2 meses, certo? Nesses 2 meses ele recebeu o valor referente ao seguro-desemprego, não é seguro-desemprego, só usa o seguro-desemprego como base de cálculo, só para fazer o cálculo, e ele voltou ao trabalho, certo? Depois de 4 meses de trabalho, ele foi demitido. Ele pode gozar do auxílio do seguro-desemprego novamente? Sim. Também outro ponto que a medida provisória tratou de, como o doutor mesmo disse, não se trata de seguro-desemprego. É um programa, é uma medida excepcional para auxiliar nessa situação de exceção. Quando encerra o contrato de trabalho, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade, desde que ele atenda, aí sim, os requisitos para habilitação no seguro-desemprego. A situação mudou. Ele vai se habilitar no seguro-desemprego e vai obedecer aqueles requisitos daquela lei. Mas nessa medida provisória não há requisitos, não há, se eu já recebi anteriormente, eu vou receber, não há de duas a 5 parcelas, não há nada disso. Ele só usa a base. Temos uma pergunta aqui de um dos nossos participantes da live. Ele está questionando o seguinte, se eu entendi a pergunta dele. Ele tem uma MEI, ok? Só que ele também, além da MEI, ele é funcionário formal, e eu já vou dizer para vocês aqui que essa medida se aplica para empregados formais, ok? Então, ele tem a MEI, mas ele também é empregado formal. Ele terá direito ao benefício? Ele é empregado formal de qual empresa? Dele? Não. Não. Pelo que eu entendi na pergunta dele, ele tem uma MEI, mas ele também trabalha em outro local como empregado formal. Não tem essa possibilidade. Não, mas ele não trabalha no local, pelo que eu entendi, como MEI. Ele presta serviços. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Tá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma MEI que eu vendo pela internet a hora que eu chego em casa às 7 da noite, eu vendo artesanato. Os artesanatos que eu faço. Então, eu chego às 7 horas da noite, eu vendo os artesanatos pela internet e esse faturamento eu faço pela minha MEI. Só que também eu trabalho 8 horas por dia numa empresa. Então eu sou funcionário de uma empresa que não tem nenhuma relação com a MEI. Sim. Mas eu também tenho a MEI registrada em meu nome. Eu tenho direito ao benefício? Eu só tenho a dúvida quanto a essa possibilidade dele ser empreendedor e ter o registro formal, né? Ter aí um contrato de trabalho pela CLT. Mas se ele tem o contrato de trabalho regido pela CLT, ele vai entrar e vai fazer uso dessas medidas da medida provisória. Não tem. Eu só quero fazer um adendo aqui. A medida provisória 936, ela não vedou isso. Ela é omissa com relação à possibilidade de eu ter sócio de uma empresa e ser funcionário de outra e eu não gozar do benefício.
Mas aí a gente precisa tomar um cuidado, porque o auxílio emergencial que saiu em decorrência da lei que foi publicada hoje, inclusive fiz um vídeo a respeito do tema, o que dá R$ 600, e nesses R$ 600 se enquadra a MEI, eu entendo que é incompatível tu ter os dois benefícios. Tu recebeu os R$ 600 pelo auxílio emergencial estabelecido na lei, e também eu entendo, e acumular com agora esse benefício estabelecido. O que a doutora pensa a respeito disso? Exatamente, por isso a minha dúvida, ou ele se enquadra numa situação ou outra, né? Se ele se portar como um microempreendedor individual, ele vai fazer uso daquelas medidas da 905, aquela que trata do auxílio de R$ 600, é outra situação, né? Perfeito. Outra situação, como autônomo. Agora, se ele é seletista, ele vai fazer uso dessas medidas da medida provisória aqui que nós estamos discutindo na 936. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui de um dos nossos participantes. Ele pergunta, deixa eu só localizar aqui a pergunta, o Cassiano. E quem é CLT-orista? O valor hora, que é um dos requisitos, é não fazer alteração nenhuma quanto ao valor hora. Então, ele vai haver uma redução dessa quantidade de horas que ele vai fazer, ele vai receber por tal. Entra também nessa situação. Ou seja, se aplica a ele exatamente o benefício. Ele vai poder, forma. Se ele tiver uma redução da jornada, ele vai sofrer redução e vai poder gozar do benefício. Exatamente, da mesma situação. Um outro tópico que eu acho que a gente já pode começar a abordar, e se a doutora me permite, a gente está falando de acordo individual de trabalho. Eu já falei aqui para vocês que a gente precisa do acordo, esse acordo precisa ser encaminhado, inclusive com 10 dias ao Ministério da Economia. Esse acordo também precisa, nesse prazo de 10 dias, ser encaminhado ao sindicato, o acordo individual. Então a gente encaminha um acordo individual para o Ministério da Economia e ele precisa também em 10 dias ser encaminhado para o sindicato. E a medida provisória trouxe alguns limites à possibilidade desse acordo individual de trabalho. Primeiro, a gente precisa dizer que a regra é acordo coletivo de trabalho. Aí nós tivemos a MP 927, que ela já flexibilizou essa regra, e já na 927 começou a se introduzir a questão do acordo individual de trabalho. Agora, a MP 936, ela novamente entra no assunto, e a flexibilização total que houve na 927, que praticamente se aplicava a tudo, aqui ela deu uma enxugada, aqui ela reduziu. Aqui ela resolveu criar alguns critérios e dizer, olha, determinadas pessoas podem fazer acordo individual de trabalho, mas algumas não podem. Doutora, pode falar um pouquinho para nós sobre essa questão que a MP trouxe de limitar esse poder de acordo individual de trabalho? Bem, nós temos aqui, primeiro, uma limitação quanto ao salário. Quem recebe até 3 salários mínimos, que a gente tem ali o valor de 3.117, pode fazer o acordo individual, né? E ali tem o poder de negociar direto com o empregador para fazer esse acordo e colocar, dar início a essa medida e usufruir da MP 936. Nós temos também uma outra escala, que são as pessoas que recebem acima de 3 salários mínimos e até R$ 12.000, que é 2 vezes o teto da Previdência Social, que dá aqui 12.202. Essas pessoas, a MP entendeu que elas precisam negociar através do sindicato, porque certamente elas vão ter uma redução salarial considerável. Elas vão perder mais do que essas pessoas que recebem um pouco menos. E as pessoas que recebem além do teto, 2 vezes o teto, têm a possibilidade de fazer a negociação direto com o empregado através do acordo coletivo, porque elas são hipersuficientes. Elas vão obrigatoriamente ter que ter um diploma
um diploma de curso superior, né? Porque entende-se que ela tem discernimento para se impor diante do empregador. Então, acordo individual, até 3 salários mínimos ou acima de 2 vezes o teto da Previdência, que dá os 12.200, com curso superior. Acordo Perfeito. individual. Individual. Então, aqui nós temos um critério que o presidente, quando fez a medida provisória, estabeleceu que é acordo individual de trabalho. Ele se aplica quando? Quando a pessoa ganha até 3 salários mínimos, ou se tiver curso superior, aproximadamente 12 mil reais. Por quê? Porque esse é 2 vezes o teto da Previdência Pública, ok? E a partir daí que se estabeleceu esse acordo, se você estiver fora dessa faixa etária, se você não tem curso superior e ganha mais de 3 mil reais, de 3 salários mínimos, ou se você tem curso superior e recebe acima de 12, a única possibilidade de redução aqui, ou de suspensão do contrato, é mediante acordo coletivo. Mas aí, a medida provisória traz uma exceção a essa regra. A exceção é, eu não posso suspender, eu não posso reduzir em 70% e nem em 50%, porque a gente precisa deixar claro aqui, a medida provisória, ela permite a redução, mas ela estabeleceu patamares de redução. Tu não pode escolher a porcentagem que tu quer. Tu só pode escolher 3 porcentagens. As 3 porcentagens são 25%, 50% e 70%. Tu não pode escolher. Ou tu reduz 25%, ou tu reduz 50%, ou tu reduz 70%. Uhum. Só que tu tem que estar dentro daquele grupo de pessoas que recebem até 3 salários mínimos ou com curso superior até 12 mil reais para poder fazer acordo individual. Fora disso, tu só pode fazer acordo coletivo. Só que ela abre uma exceção para o acordo individual. Essas pessoas, mesmo quando estão fora desse grupo, ou seja, elas recebem mais de 12 mil com curso superior ou recebem mais de 3 salários mínimos sem curso superior, elas podem fazer acordo individual de trabalho desde que a redução seja de 25%. Não se fala em suspensão aqui, se fala em redução. Aqui é a possibilidade de redução e essa redução for de 25%. E aí, doutora Sandra, pegando esse gancho, se a gente já sabe que as porcentagens são de 25%, 50%, 70%, e também a gente sabe que a lei trouxe 2 situações, que é a possibilidade de suspensão e a possibilidade de redução, como é que fica o empresário que ele quer tomar posições diferentes? Explico. Ele quer pegar uma equipe, reduzir 25%, ele quer pegar o outro setor, reduzir 50%, e ele quer pegar um outro setor e fazer a suspensão do contrato. Ele quer fazer as 3 coisas. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Ele pode reduzir por grupo, ele pode suspender para outro grupo, ele pode reduzir em percentuais diferentes. Né? Um grupo ele enquadra no 25%, o outro 50%, o outro 70%. Não há distinção, é caso a caso, contrato a contrato. Inclusive, há permissão de ter, como eu já disse, aquele trato sucessivo. Eu primeiro reduzo, depois suspendo, ou primeiro suspendo, depois reduzo. Aí é um critério que tem que ser analisado a situação econômica de cada empresa, de cada empregado. Por isso, dessa possibilidade do acordo. Perfeito. E ali, muito bem pontuado pelo doutor, é que no capítulo, no artigo 7º da medida provisória, no caput diz exclusivamente. Essa palavra impede da tratativa de outros percentuais nessas reduções. Né? Isso é muito importante. Temos uma pergunta do Paulo. O Paulo está nos perguntando o seguinte: tendo salário abaixo de 3 salários mínimos, ou seja, se enquadra dentro da questão do acordo individual de trabalho, e a redução for superior a 25%, preciso comunicar o sindicato? Em qualquer situação é necessário comunicar ao sindicato. O sindicato aqui vai entrar como se fosse um fiscalizador, para ver se a medida provisória ela foi atendida nas suas cláusulas, nos seus termos. Né? Isso é muito importante. Ela traz expressamente
a indicação, esse requisito, né? Quando você comunica ao Ministério da Educação, já comunica também o sindicato da categoria. Ok, perfeito. Tem uma questão com relação à suspensão do contrato, porque a suspensão do contrato, em regra, quando ela se estabelece, ela é de 100%. Isso significa dizer que o empregador, ele não vai efetuar o pagamento, ele suspende os pagamentos. Mas a medida provisória trouxe uma exceção a essa regra. Uma regra em que o empregador ele não poderá fazer a suspensão de 100%. Queria que a doutora falasse para nós um pouquinho dessa regra. Essa suspensão, ela funciona, ela se pauta no faturamento das empresas. Então, se a empresa faturou no exercício passado até 4 bilhões e 800 mil, existe uma ajuda de custo, essa ajuda compensatória, né, que é a título indenizatório, que não é facultativo, não é obrigatório, e o BPE, no caso, o benefício será pago no percentual todo, em 100% do seguro-desemprego da qual ele tem direito, né? Se a empresa fatura mais que 4 milhões e 800 mil, há um limitador, 70% do salário que ele receberia se tivesse no seguro-desemprego, e a empresa obrigatoriamente precisa entrar com essa contrapartida de 30% a título indenizatório, é uma ajuda compulsória de 30%. Então, ficaria nesse patamar. A empresa fatura mais que 4 milhões e 800 mil, o governo só entra aí nesse aporte de 70%, a empresa entra com 30%. E, muito importante, esse 30%, ele tem natureza indenizatória. O que significa dizer isso? Que sobre ele não tem encargos sociais, né? E ainda se exclui de algumas situações, FGTS, a contribuição previdenciária, ali, né, imposto de renda da pessoa jurídica, também eu consigo tirar, e a contribuição social do lucro líquido, também eu consigo abater esse valor ali, porque é um caráter indenizatório. Perfeito. Muito importante a gente falar aqui da questão do prazo de 10 dias para comunicar, a mesma situação, e na suspensão, os benefícios que esse contrato de trabalho possui, eles precisam ser mantidos. Eu suspendo o contrato, mas todo benefício que ele tiver, eu tenho que manter. Agora eu pergunto, no entendimento do doutor, quais são esses benefícios? Todos os benefícios que estão atrelados ao salário dele. É óbvio que aqui a gente tem algumas exceções. Por exemplo, se a gente está falando de suspensão, não tem sentido a gente falar em pagar o passe. O vale transporte. Okay? Porque ele não está indo ao trabalho. Mas os demais benefícios que estão agregados ao salário dele devem ser mantidos e observados, né? E aí, tem até uma questão com relação a comissões, né? Funcionário que trabalhar por comissão, ele terá direito a receber as comissões faturadas antes da suspensão? Eu entendo que sim. Eu entendo que as comissões faturadas antes da suspensão, ele terá direito a receber mesmo que simplesmente a suspensão. Agora, nós precisamos dizer aqui a seguinte situação, né? A medida provisória também expressa em determinar que se o funcionário estiver na suspensão e por algum motivo ele for trabalhar, ou seja, ele estiver trabalhando, a empresa,
é responsável por recolher todo o pagamento em decorrência da suspensão, assim como da redução. Se ele optar pelo benefício, ele não pode romper com o benefício. Se ele tiver a suspensão de 50%, ele tem que cumprir os 50% de suspensão, de redução. Se ele tiver a suspensão, ele precisa ficar realmente afastado do trabalho, porque se houver algum tipo de situação aqui, além da empresa ter que restituir os cofres públicos com relação a esse benefício, ela também pode ser processada na esfera criminal em decorrência de um possível fato típico, de um delito aqui acontecido. Contra a União, inclusive. Contra a União. Competência federal, muito provável. Exatamente. E aí, nós precisamos dizer que essa suspensão ou essa redução da jornada e do salário, ela traz uma situação, que é a situação do funcionário gozar de uma espécie de estabilidade. Explico. O funcionário teve o contrato suspenso. Enquanto houver a suspensão do contrato de trabalho, ele não pode ser demitido. A doutora Sandra falou aqui antes, eu posso fazer a demissão do funcionário agora, se ele não quiser aderir ao acordo? Posso. Agora, se ele gozou da suspensão e está na suspensão, posso demiti-lo? Não posso. A medida provisória estabeleceu aqui uma espécie de estabilidade. E mais, ela vai um pouco mais longe. Ela diz o seguinte, então eu tenho estabilidade enquanto durar a suspensão ou a redução, mas e depois que encerrar a suspensão ou a redução? Eu tenho mais uma estabilidade. Então eu voltei ao trabalho. Quando eu voltei ao trabalho, se renova a estabilidade pelo mesmo período que eu tive o benefício. Então se eu tive o contrato suspenso, voltei ao trabalho, eu tenho 2 meses de estabilidade. Ok? Entendido isso? E aí, doutora Sandra, eu queria que a doutora explicasse para nós, se possível, quais são as consequências se o empregador desrespeitar essa regra. Se ele resolveu não cumprir com a estabilidade e fazer a demissão do funcionário. Qual é a consequência jurídica para ele, segundo a medida provisória? A gente, antes de entrar na explicação da questão, a gente tem que levar em consideração qual a finalidade da medida provisória. A medida provisória ela veio para manutenção do emprego, para manutenção da renda. Então, quando o empregador ele quebra essa finalidade, ele está quebrando a estabilidade. E como toda a estabilidade, ele vai ter que fazer a indenização desse período. Porque se ele tem a indenização, uma estabilidade, vamos pensar que o contrato dele ficou dentro dos parâmetros da redução. Ficou lá recebendo de forma reduzida por 3 meses. Os 90 dias, então isso significa que ele tem uma estabilidade desses 3 meses e depois que acabar mais 3 meses, então ele tem 6 meses de estabilidade. Se durante esse período o empregador resolve, por algum motivo, que não vai ficar com esse empregado, ele vai ter que indenizar. Só que a medida provisória ela trouxe uma flexibilização dessa indenização. A indenização entraria, na verdade. Essa rescisão ficaria com as verbas rescisórias integralmente, multa do FGTS integralmente, e nós teríamos aí uma flexibilização dessa indenização. A indenização, conforme o artigo 10, parágrafo 1º, entraria dentro daqueles percentuais. 50% da indenização significa do período que ainda falta da estabilidade dele. Se a redução dele foi de 25% até 49%, o empregador vai pagar 50% desse período de estabilidade. Se a redução, a gente está aqui trabalhando com a situação hipotética de 3 meses de trabalho reduzido, foi de 50%, tiver ali entre 50% e 74%, né, até 74%, ele teria que arcar com os 75% do valor do período que falta. E mais, se for superior a 75%,
o empregador vai ter que fazer essa indenização em 100%. Temos uma pergunta aqui que é sobre a questão A medida provisória, ela se aplica aos empregados domésticos? Sim, se aplica aos empregados domésticos, se aplica ao aprendiz, se aplica ao trabalhador rural, ao trabalhador urbano. Não se aplica a estagiário, porque estagiário não é empregado, né? Mas estamos ali, todas essas categorias, esses contratos estão abrangidos aqui pela medida provisória. Gostaria de salientar aqui uma questão. A medida provisória traz a possibilidade de acordo individual de trabalho, mas é uma recomendação nossa que, se for possível, se faça através de acordo coletivo. A medida provisória ela trouxe a possibilidade de, nos próximos 10 dias após a sua edição, que é 1º de abril, os sindicatos renegociem as suas convenções coletivas nesse momento. Então, se a empresa tiver condições de fazer todas as mudanças e alterações mediante a convenção coletiva, é a nossa recomendação que se faça. É muito mais interessante tu tratar isso dentro do coletivo do que dentro do individual. A gente precisa dizer que se trata de uma medida provisória. A medida provisória ela vai trazer uma série de consequências jurídicas no futuro que nós não sabemos quais são ainda. Porque, com certeza, muitos dos artigos vão ser discutidos no judiciário. Se a empresa tiver a possibilidade de negociar essas alterações diretamente com o sindicato, o que eu faça é uma segurança jurídica maior. E mais, esses limites de 25%, de 50% e 70%, se for negociado com o sindicato, eles não se aplicam. Tu pode fazer, inclusive, negociação diferenciada. Temos uma pergunta aqui, doutora Sandra, do Rafael Souza. Trabalhadores em grupo de risco devem ser priorizados em algumas dessas medidas? A medida provisória não trouxe nenhuma questão sobre os trabalhadores do grupo de risco. Isso eu acredito que há outras medidas, inclusive locais, que fazem, que dão conta desse cuidado com o grupo de risco, né? Aqui, na verdade, é para manter o emprego, mas de uma forma geral. A tratativa com o empregador do grupo de risco é uma questão de sensibilidade também, né? A gente está numa fase de exceção, como eu não canso de dizer, então toda negociação é bem-vinda. Além do trato como empregado e empregador, nós temos o trato humano, né? E aí a gente tem também que se pontuar nessas questões de empatia, de negociar e verificar qual é a situação do outro, né? Sempre dentro das possibilidades. Perfeito. Eu acho que a gente não está, eu tenho a impressão de estar esquecendo alguma coisa importante. Enquanto a doutora verifica essa questão, eu vou... Não, eu acho que a gente está esmiuçando bastante. Legal as perguntas que estão chegando, interessante. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. A intenção desse bate-papo é justamente esse, né? Então, a gente precisa ir esclarecer e aproveitar o momento para poder ajudar um ao outro. Acho que nós estamos chegando ao quase encerramento. Eu queria fazer algumas considerações sobre a medida provisória. Depois, eu acho que se não houverem mais perguntas, a gente vai começando a chegar ao nosso final. O que eu gostaria de dizer é que a medida provisória 936 é uma medida provisória. É uma medida que não é lei, porque ela não é feita pelo Legislativo, mas ela tem força de lei. Em decorrência disso, ela tem um prazo de validade. O prazo de validade dela é no máximo de 120 dias. Então, dentro desses 120 dias, ela precisa ser convertida em lei. Muitos dos direitos e situações criados aqui ainda estão dependendo de uma regulamentação pelo governo federal. Tanto do Ministério da Economia, com relação a como é que eu vou enviar o contrato individual, etc.
e como vai ser feito realmente o pagamento na prática, isso tudo vai ser regulamentado ainda. Então, há uma série de situações que ainda serão decorrentes nos próximos dias de novas normas que vão estabelecer como na prática isso vai se dar. Ainda teremos outras medidas provisórias nos próximos dias, além dessa, algumas para tratar de situações do trabalhador informal. Tivemos a lei que foi publicada ontem, né? Terá outra medida provisória ainda sobre essa questão do informal, para aqueles que não estão contemplados nessa lei. Temos essa medida provisória, possivelmente haverão outras medidas provisórias regulando essa matéria. E é isso, a medida provisória ela é um ato de exceção, ela é um ato que, em decorrência da sua urgência, o presidente da República pode, nesse momento de urgência fundamentada, emitir essa medida, que não é lei, mas tem força de lei, e ela tem um prazo de validade de 120 dias. Temos uma pergunta aqui do Leandro. Leandro? Eu acredito que sim, doutor Leandro. Isso. E a pergunta dele é muito boa. Então, a concorrência da irredutibilidade salarial perante no artigo 7, inciso 6 da Constituição Federal e a medida provisória. Nós estamos num impasse, nós não sabemos, eu acredito que ainda vai ser algo... Doutora? Só um pouquinho, porque eu acho que... Voltou. Tá certo, voltou. Eu acredito que várias ações tentando questionar a constitucionalidade desse artigo da medida provisória vão ser constantes. Eu acredito que a gente ainda lá na frente vai ter que enfrentar esse tipo de questionamento e até que a gente tenha uma segurança jurídica, até que a gente estabilize a situação, a gente vai ter sim essa questão. Porque lá no artigo 7º diz que a redução de salários só deve acontecer com a convenção coletiva, um acordo coletivo, na verdade, né? E aqui a gente está fazendo através do acordo individual. Então, com certeza vai ser questionado isso. E é um questionamento importante, fantástico. Por quê? Porque nenhuma norma, nenhuma legislação, nenhuma lei no Brasil, nem mesmo a medida provisória, ela pode estar acima da Constituição Federal. Então nós temos a Constituição Federal, que é a nossa regra matriz, ela estabelece todas as questões e as demais leis devem seguir essa norma matriz. O que o Leandro está colocando, a pergunta dele, pois bem, temos a Constituição Federal, que em regra é a norma matriz, que deve todas as normas, inclusive as medidas provisórias, obedecerem essa regra matriz. E como é que fica então nessa questão da medida provisória que criou a redução salarial mediante acordo individual? Sim. E é o que a doutora Sandra colocou muito bem colocado. São questões que vão ser discutidas no judiciário. É uma matéria constitucional. O Supremo Tribunal Federal possivelmente vai enfrentar essa discussão por ser uma matéria constitucional. E aí precisamos depois ver como é que vai ser a posição do Supremo Tribunal Federal com relação a isso. Por isso, importante o que eu já disse aqui antes e vou repetir. Se for possível, faça a negociação mediante acordo coletivo. A MP abriu a possibilidade de renegociações por 10 dias dos acordos coletivos. Talvez seja o caso de se obedecer a essa regra e tentar a empresa negociar o acordo coletivo com relação aos funcionários. Sim. E aí nós temos um comentário da Bárbara. Hoje mesmo viu uma ADI sobre a questão da irredutibilidade dos salários, período de muita insegurança jurídica, né? Quer comentar, doutora? Com certeza. É justamente o que a gente acabou de compartilhar aí dessa aflição, né? Que com certeza nós teremos as ações questionando essas medidas. Mas uma coisa que vai ser muito ponderado vai ser a situação que a gente está vivendo. Nunca antes vivenciado. A gente está tentando sobreviver. Agora a ideia é tentar sobreviver. A insegurança jurídica vai ser tratado
em outro momento. Vamos, com certeza, passar por muita turbulência até que se comece um novo período de questionamentos, né? A insegurança jurídica agora, em decorrência dessas mudanças constantes, é muito grande. Tá, tem algumas perguntas que eu deixei passar e o pessoal tá tá nos avisando. Responde, então tá, vamos lá. Eu acho que é a da Wanda. Tenho 8 funcionários e hoje fiz reunião comunicando que não conseguirei pagar seus salários este mês. E combinei com elas meio período e pagar metade do salário. Preciso fazer algum contrato sobre essa questão? Deve, Wanda, você deve fazer. E urgente. E aí, eu entraria numa questão de, no próprio termo, explicar o motivo dessa redução, tá? Deixar tudo muito esclarecido. Eu só faço ali uma ponderação e aí cuidadosa na questão de tratar dessa medida, dessa redução agora, no salário de março. Isso é complicado. Porque a medida, ela te dá a segurança que você precisa para o salário de abril. Agora, o de março, você pode parcelar ele, tenta fazer nesse sentido. Reduz a partir de agora para o recebimento da parcela salarial em março e faz esse fracionamento dentro das tuas possibilidades, Wanda, lá na frente. A Wanda está dizendo que o salário de março já pago. Então, é abril. Tranquilo, e deve fazer o acordo, deve comunicar. Não esqueça de comunicar ao Ministério da Economia para receber esse aporte financeiro do governo. É muito importante. Sim, preciso fazer. A medida provisória diz que deve ter o acordo expresso e assinado pelo empregado. Essa assinatura está flexibilizada na questão ali do meio eletrônico, né? Que agora, eu acho que a partir de agora muita coisa vai mudar. A gente já não é mais o mesmo. Vamos pensar Wanda, assim. Além do acordo que tu precisa observar, como a doutora Sandra falou, a medida provisória traz um prazo mínimo de 48 horas para comunicar o funcionário desse acordo. Então, se a reunião foi ontem, se eu não me engano, começa a contar o prazo de aviso do acordo ontem. Tu tem que encaminhar o acordo para eles terem acesso, dar 48 horas para eles, e depois disso encaminhar o acordo para o Ministério da Economia e para o sindicato. Aqui está me avisando que nós estamos encerrando a live, eu acho que ela programa para 1 hora, não sabia. Doutora Sandra, 10 segundos para se despedir. Quero agradecer a presença e a parceria de todos que estão nos assistindo. Doutor, sempre que quiser, vamos fazer outras, vamos discutir vários